Hoje vamos falar de futuro, biotecnologia e muito mais. E é por isso que temos connosco hoje Pedro Sampaio, CEO da Neobe. Voltamos em 10 segundos. Interrompemos aqui esta excelente conversa porque estamos muito entusiasmados em anunciar a primeira edição do Bootcamp Cruzamento. Prepara-te para mergulhar no cruzamento entre a saúde e a tecnologia, com a possibilidade única de aprender com líderes portugueses destas áreas. Além disso, vais ainda ter a oportunidade de assistir ao primeiro live de um episódio deste podcast. Fica atento à nossa agenda, serão 5 sessões online imperdíveis, a começar no dia 28 de maio e seguindo pelo mês de junho. Durante todo o Bootcamp, terás a oportunidade de participar ativamente, aprofundando as questões que mais te interessam. Fica atento aos próximos anúncios para conheceres os líderes inspiradores que vão orientar cada uma das sessões e garante já o teu lugar nesta experiência exclusiva. Para mais informação, visita-nos nas nossas redes sociais e por agora, de volta à entrevista. Muito obrigado pelo vosso fantástico feedback. Continuem a enviar-nos as vossas opiniões. E por que não ajudar a espalhar mais conhecimento para todos os cantos do mundo? Para isso basta dar as 5 estrelas no Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Obrigado pelo vosso apoio. Agora, de volta ao podcast Cruzamento e bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Daniel Guedelha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Olá e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por Pedro Sampaio. Olá Pedro, muito bem-vindo aí de terras de Sua Majestade. Vamos começar com a nossa primeira pergunta, que é em 30 segundos, quem é o Pedro Sampaio? Olá André, olá Daniela, é um prazer estar aqui com vocês os dois. Quem é o Pedro Sampaio? O Pedro Sampaio é um cientista português da diáspora, radicado já no estrangeiro há muitos anos, que sempre teve uma paixão por investigação em cancro e que sempre achou que ia ser um académico e que ia ser um cientista a vida inteira, mas eventualmente canalizou essa paixão pela ciência para a criação de uma empresa na área da biotecnologia. Criação de uma empresa, Pedro. Então vamos começar por aí. Queres falar-nos da tua empresa e conta-nos então com mais detalhe como foi essa tua passagem do mundo académico para a fundação de uma empresa? Olha, Daniel, foi uma passagem um bocadinho, não diria completamente inesperada, mas na altura em que aconteceu foi um bocado serendipity, como dizemos aqui. Eu, como disse, sempre achei que ia fazer uma carreira em academia, em ciência, e fiz um doutoramento nesse sentido aqui no Reino Unido, primeiro na Universidade de Cambridge e depois fui para os Estados Unidos, para o Texas, onde fiz investigação em Houston durante alguns anos, sempre na área de investigação em oncologia, sempre na área de investigação em cancro. Quando comecei a pensar no que é que seriam os meus próximos passos a seguir ao meu pós-doc, comecei a interessar-me um bocadinho por fazer uma coisa mais aplicada. Por muito que eu sempre tenha gostado imenso de investigação, eu no fundo entrei nesta escolha de carreira porque queria fazer alguma diferença e queria de facto canalizar a investigação em cancro para algo que de facto tivesse um impacto no mundo e tivesse um impacto sobretudo na vida dos pacientes, e não senti que estivesse a fazer isso em academia. Sentia que estava de facto a fazer investigação muito interessante, mas era investigação muito interessante que daqui a uns anos talvez possa vir a ter um impacto. Eu queria ter um impacto um bocadinho mais direto. E nessa altura fui a uma conferência e conheci uma empresa, Venture Studio aqui em Inglaterra, chamado Deep Science Ventures, e de facto Deep Science Ventures, e o que eles fazem de facto é ajudar e financiar cientistas a começarem os seus próprios projetos de venture, de criação de empresas. E eu de facto tinha umas ideias e isto tudo aconteceu exatamente no início do Covid. Portanto, eu pensei, ok, eu já estava a começar a canalizar a minha vida para uma coisa mais aplicada, tinha uns inícios de contrato com outras startups com quem eu ia começar a trabalhar no Canadá, mas entretanto apareceu-me esta oportunidade para eu trabalhar com estas pessoas e pensar no que é que seria uma empresa minha.
E nesta altura voltei para Portugal durante uns meses, durante o Covid, durante a pandemia, durante os lockdowns. De repente estava de volta ao meu quarto de infância em Lisboa. E pensei, quer dizer, isto é uma oportunidade única que eu não vou voltar a ter. Tenho a possibilidade de ter algum financiamento para explorar estas ideias e ver se de facto isto tem algum futuro como empresa, e então comecei a criar esta estratégia de usar a engenharia genética para transformar bactérias em cavalos de Troia para destruir tumores por dentro, no fundo. Olha, Pedro, e antes de entrarmos nos cavalos de Troia, falaste em oncologia, falaste em criar impacto, e falaste também em engenharia genética. Se calhar aqui para dar algum contexto a quem nos ouve e vê, a engenharia genética tem potencial para revolucionar o tratamento do cancro. Podes falar-nos um pouco sobre as últimas inovações nesta área e como é que a Neobe, a tua startup, está a contribuir para este avanço? Claro, a engenharia genética pode querer dizer muitas coisas, não é? E cada pessoa e cada país fala em engenharia genética de maneira um bocadinho diferente. Nós falamos em engenharia genética, em Inglaterra aqui gostam muito de falar de engineering biology, ou no fundo o cruzamento entre engenharia e biologia, ou nos Estados Unidos fala-se muito em synthetic biology, biologia sintética, no fundo. É utilizar ferramentas genéticas para construir material biológico novo, e no fundo nós já vimos o impacto extraordinário que isto pode ter, mais uma vez na altura do Covid, com a criação das vacinas, que de facto tiveram o impacto que tiveram e nos ajudaram a voltar a uma vida mais ou menos normal outra vez. Esta tecnologia é uma tecnologia que em oncologia já está a ser explorada há muitos anos, seja na engenharia de potenciais vacinas contra o cancro, mas variadíssimas outras oportunidades, como aquilo que eu particularmente acho mais entusiasmante, que é a engenharia de células novas. Em imunoterapias, em oncologia, por exemplo, o desenvolvimento de CAR T-cells, ou seja, células no fundo do sistema imunitário que são engineered para reconhecerem células cancerígenas e as eliminarem. No meu caso, a utilização de engenharia genética para produzir bactérias novas que possam ter uma função terapêutica, mas isto tem impacto em biotecnologia, tem impacto em saúde e tem impacto em variedíssimas mais áreas do mundo. Há imensas pessoas hoje em dia que estão a usar esta mesma tecnologia de engenharia genética para produzir bactérias que possam ajudar em sustentabilidade, em degradar materiais como plásticos, em ajudar a mitigar as consequências do aquecimento global. Portanto, eu acho que é uma área que está completamente a revolucionar o mundo e dentro do mundo a revolucionar a medicina, e nós estamos a tentar ter um papel pequenino nessa área. Um papel pequenino que pode ser muito, muito relevante. Já há bocado falaste do cavalo de Troia, que é um conceito interessante, e a tecnologia que vocês usam na vossa empresa olha para este ângulo. Pedro, podes explicar então à nossa audiência, e algumas das pessoas que nos ouvem são realmente da área da tecnologia per si, não são necessariamente da área da ciência, das ciências da vida. O que é isto do cavalo de Troia? Qual é o conceito que vocês usam? Tu uma vez explicaste-me isto de uma forma genial, com imagens, agora sem imagens vamos lá tentar. Sem imagens é mais difícil, mas tentamos criar as imagens com as palavras e vamos ver como é que as coisas funcionam. Eu gosto desta ideia do cavalo de Troia porque no fundo é um teaser pequenino para aquilo que nós de facto estamos a construir. Mas de que maneira é que isto está ligado à engenharia genética, como nós estávamos a falar? Basicamente, uma dos desafios maiores no tratamento do cancro que nós temos hoje em dia é aquilo que nós chamamos o microambiente tumoral. O microambiente tumoral é basicamente tudo aquilo que existe num tumor que não são as células cancerígenas. Porque um tumor não são só células cancerígenas, o tumor é basicamente um tecido, é basicamente um órgão que perdeu a função ou que ganhou funções novas. E isto quer dizer que é um órgão que tem coisas como irrigação sanguínea, vasos sanguíneos, tem células que produzem apoio estrutural ao tumor, tem células do sistema imunitário, tem variedíssimas outras coisas que contribuem tanto para o desenvolvimento do tumor como para a forma como o tumor responde a terapias.
E numa percentagem de pacientes com cancro, uma das coisas que existe neste microambiente tumoral é a criação de barreiras fibróticas que fazem com que o tumor seja altamente denso. O que é que isto quer dizer? Que estamos a desenvolver terapias para tentar eliminar este tumor, e particularmente um dos maiores desenvolvimentos que houve nesta área nos últimos anos foi a imunoterapia, foi o desenvolvimento de estratégias que possam ativar o sistema imunitário para eliminar o tumor. Eu gosto de usar esta metáfora como o tumor sendo um castelo, e as células do sistema imunitário, ou as drogas que ativam o sistema imunitário, as terapias que ativam o sistema imunitário, seriam um exército que está a tentar entrar neste castelo. E num subset de pacientes de cancro, o tal microambiente tumoral cria barreiras muito fortes que impedem que este exército imunológico entre dentro do tumor e consiga eliminar as células cancerígenas. E neste caso, de facto, não interessa a forma como nós estamos a ativar o sistema imunitário, se as células não conseguem entrar, não vão conseguir atacar o tumor. Atacar o tumor. E é exatamente aí que nós entramos, que é, nós estamos então a usar a engenharia genética para produzir formas novas de bactérias que entram dentro do tumor e conseguem eliminar estas barreiras fibróticas por dentro, no fundo destruir as barreiras do castelo, as paredes do castelo por dentro, como um cavalo de Troia, para que de facto consigamos abrir as portas para que o sistema imunitário possa entrar e eliminar o tumor. Essas analogias tornam muito mais simples estes conceitos tão complexos de investigação. Obrigado, Pedro, por essa explicação. E quando se fala em startups, inevitavelmente temos que falar também de financiamento. Portanto, a próxima pergunta é um bocadinho sobre a parte do financiamento para criar toda essa inovação. Existe sempre este desafio de levantar capital. Falaste também na tua conversa com os VCs. Do teu ponto de vista, como vês este desafio, especialmente para startups novas? E queres falar-nos um pouco também dessa tua experiência em levantar capital, especificamente no Reino Unido? Sim. Bem, é um desafio, claro que é um desafio, sobretudo no ambiente económico em que estamos a viver agora. Houve um boom enorme em 2021, um bocadinho na consequência também dos desenvolvimentos biotecnológicos que houveram na resposta à pandemia, e nessa altura houve quase tipo uma abundância de riqueza de investimento em biotecnologia que fez com que imensas empresas avançassem muito rapidamente, mas depois houve um bocado uma resposta a isso que fez com que o mercado ficasse um bocadinho mais desafiante. O que é que nós temos? Da forma como nós começámos a Niobe é um bocadinho diferente da forma como a maioria das empresas de biotecnologia começam, que é, na maioria dos casos, existe uma tecnologia que foi desenvolvida num laboratório e, de facto, uma equipa agarra naquela tecnologia e pensa, ok, vamos criar uma empresa à volta disto, onde é que está o mercado, como é que vamos desenvolver um business plan à volta disto e desenvolver uma empresa. Nós começámos isto de uma maneira um bocadinho diferente, que eu acho que se calhar faz algum sentido, que é, existe este problema. Metade dos pacientes com tumores não respondem a terapias porque este problema existe e não existe uma solução para este problema. Vamos criar esta solução e vamos criar esta solução no contexto de uma empresa para que de facto consigamos levar isto até à clínica e até aos pacientes. Qual é que é o desafio? É que nós estamos a competir com os tais outros projetos que têm anos e anos e anos de background académico atrás deles e toda a data foi criada à volta disso. E nós tivemos que começar tudo um bocadinho do zero, não é? Portanto, tivemos que ser muito eficientes logo ao princípio a conseguir, com os fundos limitados que tínhamos dos tais, de tal Deep Science Ventures que nos ajudou a desenvolver a empresa e da Cancer Research UK, que é um dos maiores financiadores de investigação do cancro aqui no Reino Unido, com o financiamento limitado que tínhamos deles, foi criar o mais rápido possível os dados que precisávamos para conseguir ir à procura de mais fundos e de mais financiamento. Foi exatamente aquilo que nós fizemos. Nós começámos a empresa basicamente num contentor transformado num laboratório em Londres, eu e a minha co-founder, e começámos a desenvolver as bactérias, começámos a criar parcerias para conseguirmos desenvolver alguns dados com essas bactérias e depois começámos a concorrer a bolsas e começámos a falar com investidores. Investidores, no fundo, obviamente,
tens impact investors que querem fazer uma diferença no mundo, mas no geral investidores estão a aplicar dinheiro de LPs, de onde vem o dinheiro, e tem que ter retorno, não é? Portanto, no fundo, temos que provar que a empresa vai a algum lado. E isso, quase por definição, é uma ideia um bocado conservadora, não é? Porque temos que demonstrar que isto é um processo que vai ter futuro e que pode criar lucro. Portanto, foi um processo que levou algum tempo. Nós conseguirmos desenvolver uma equipa e desenvolver dados suficientes para conseguirmos convencer investidores aqui no Reino Unido e nos Estados Unidos que tínhamos esse futuro à nossa frente. Termos algum capital a entrar dos Estados Unidos ajudou, porque eles são um bocadinho mais... têm um apetite maior para o risco do que investidores aqui no Reino Unido. E acho que isso ajudou também um bocado a criar a tração que nós precisávamos para avançar com o processo. Olha, excelente. Então, antes de irmos à próxima pergunta que temos aqui pensada, a informação que for pública, quanto capital é que já levantaram? Aquilo que for público, sentires confortável a partilhar? Um ballpark. Deixa-me ver agora com currency exchanges, com as moedas diferentes. Ou, por exemplo, na última ronda, Pedro, na última ronda. Não, mas tipo, tudo junto, se eu fizer uma estimativa, porque nós já tivemos... nós conseguimos levantar capital em bolsa, que é ótimo, porque é aquilo que nós chamamos non-dilutive funding, quer dizer que é capital que entra na empresa para financiar os nossos projetos, sem nós termos que vender parte da empresa, sem termos que vender ações da empresa. Foi como nós começámos, foi por aí, e depois tivemos algum financiamento inicial e depois tivemos a última ronda que levantámos no fim do ano passado. Tudo junto entre uma coisa e outra, nós tivemos cerca de 3,5 milhões de dólares a entrar na empresa, em dólares. Mas mais perto dos 4, sim. Como é que achas que teria sido, ou vai ser, esta tua jornada se tivesses levantado o capital em Portugal? Tinha sido muito mais complicada, não é? Porque não é por razão nenhuma, para além do facto que Portugal é um país mais pequeno e é um país que tem menos história em biotecnologia. Quer dizer, a biotecnologia como conceito surgiu nos Estados Unidos. Portanto, ninguém está tão avançado neste aspecto como os Estados Unidos. A biotecnologia surgiu com o aparecimento da Genentech nos Estados Unidos, não é? Portanto, a criação de empresas de biotecnologia e a existência de investimento em empresas de biotecnologia e o apetite para risco que está associado a isso está muito mais avançado nos Estados Unidos, creio, que no resto do mundo. A seguir temos a Europa, e na Europa o Reino Unido, por muito que eles achem que não fazem parte da Europa, continuam a fazer parte da Europa. No Reino Unido, acho que está um bocadinho um passo atrás. O mundo do investimento e de venture creation aqui continua a ser um bocadinho mais conservador, e a seguir temos a Europa. E Portugal, eu acho que está a dar passos muito interessantes nesse sentido. Estão a ser criados fundos novos que eu acho que têm muito potencial, e Portugal, sobretudo, tem a capacidade a nível de talento para ter para fazer a diferença neste aspecto. Acho que tem que haver, se calhar, um bocadinho mais não existe ainda muita tradição de investimento de venture capital em biotecnologia em Portugal, mas isso é possível que mude nos próximos tempos, sobretudo com algumas histórias de sucesso que tivemos recentemente, como a Cellmaps, por exemplo, e que isso ajude com que as coisas deem o próximo passo. Agora, obviamente, somos um país mais pequeno e sendo um país mais pequeno, vai ser difícil que tenhamos tantas oportunidades de financiamento a nível de capital privado como existem noutros países como o Reino Unido e sobretudo nos Estados Unidos. A nível de financiamento, a dimensão do país conta, mas a nível de talento temos muito. E falaste em alguns países, Pedro, dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, obviamente em Portugal. Temos de facto muito talento, e tu tens tido contacto com esse talento. Qual é a tua visão sobre estes nossos profissionais, desde investigadores, corpo clínico? Portanto, como é que tu vês o nosso talento, não só em Portugal, mas no mundo?
Bem, eu acho que vejo de facto um talento como nós a nível de talento eu acho que somos de facto incríveis porque para onde quer que nós vamos, e eu já tive de facto a sorte de viver em alguns países diferentes e em todos os países onde tive contacto com a diáspora portuguesa, fiz parte de associações de investigadores tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos, portanto conheci muitas pessoas da diáspora e as pessoas da diáspora portuguesa pelo mundo, ou aquilo que nós hoje em dia chamamos a diáspora qualificada, de facto chegam facilmente chegam regularmente e mais regularmente até se calhar daquilo que nós esperávamos para um país da nossa dimensão, a posições de bastante relevo, porque as pessoas, de facto, o talento existe, as pessoas trabalham e as pessoas têm muitas capacidades. Eu acho que não, a nível, através do desenvolvimento da biotecnologia em Portugal, o problema não é claramente falta de talento. O talento existe e o talento é bom. E várias vezes eu ouvi isto, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, durante a minha carreira, que é: como é que vocês são tantos? Porque, facto, tão bons, tão bons. Mas o tantos e o tão bons está ligado, porque quer dizer que estamos a falar de instituições como a Universidade de Cambridge, como o MD Anderson, que é o maior hospital de cancro do mundo, onde eu fiz o meu pós-doc, outras instituições a que eu estive ligado em parte de colaborações, e em todo o lado, isto são instituições de topo no mundo, em todo o lado existem portugueses a fazer investigação com muita qualidade. E se calhar, e por isso é que as pessoas de facto me diziam isto, que é que em todas estas instituições existem portugueses, seja como professores a publicar, a fazer publicações com enorme qualidade, como médicos a participar em ensaios clínicos, como membros de empresas de biotecnologia a participar no desenvolvimento destas terapias e a levar estas terapias até à clínica, noutras áreas, em boards de empresas e como líderes de empresas pelo mundo. De facto, nós a nível de talento eu acho que temos muito para oferecer e temos sobretudo muita capacidade de trabalho, eu acho, e muita ética de trabalho. E isto é aquilo que eu ouço muitas vezes também os meus colegas a dizer sobre portugueses que se juntam às equipas deles. Acho que é um bocado uma questão de tentarmos canalizar este talento para o sítio certo. Interessante. Olha, Pedro, antes de continuarmos aqui a nossa conversa, se calhar uma das instituições a que te referias talvez fosse a Portuguese American Postgraduate Society, em que estiveste nos Estados Unidos com a Silvia Curato, certo? Essa era uma das... Eu comecei na PARSUC, que é a Portuguese Association of Researchers and Students in the UK. Quando eu estava a fazer o meu doutoramento no Reino Unido, fiz parte da direção da PARSUC e depois mudei-me para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha algumas ligações à PAPS, como tu disseste, e acabei por conhecer a Sílvia e juntei-me também à direção da PAPS durante alguns anos. Excelente, mais uma ligação à qualidade e os vários elementos que tu referiste. Nós não resistimos a comentar, Pedro, por exemplo, o MD Anderson Institute, onde esteve o Ron de Pinho como presidente, com a ADN português também, e também temos uma entrevista com ele. Uma empresa de sucesso na área, a Moon Lake, que tem o CEO que é o Jorge, português também. A Sword Health também tem feito um trabalho interessantíssimo nos Estados Unidos, em que também temos uma entrevista com o André dos Santos. Portanto, eu acho que nós temos imensos casos de sucesso espalhados por esse mundo fora. E falavas, Pedro, há pouco do percurso académico, dos talentos e o tradicional doutoramento e postdoc. E finalmente, para professor, muitos dos doutorados acabam por ir por professor e seguir as suas carreiras mais académicas. Pergunta, Pedro, em Portugal ainda há um forte apego a este caminho dito tradicional, ou na tua opinião, o que precisa de ser feito, se é que precisa de alguma coisa, para mudar este mindset e encorajar os doutorados e postdocs fundamentalmente a seguirem o caminho como o teu? Sim. Bem, há muito uma mudança de mentalidade que tem que ser feita, mas isto foi uma mudança de mentalidade que eu acho que tem que ser, foi uma mudança de mentalidade que teve que acontecer no mundo científico inteiro, que foi, nós temos matéria-prima extraordinária destas pessoas todas que têm uma formação avançada seja como a fazer doutoramentos, a fazer pós-docs, a fazer investigação ao mais alto nível,
que são muitas, e nem todas as pessoas têm que depois vir a ser professoras. Esta educação que nós temos e este processo académico que nós temos pode ser aplicado com impacto no mundo em variadíssimas situações. E eu acho que no mundo ocidental tem começado a ser feita muita essa mudança de pessoas que começam uma carreira académica, mas não vão necessariamente para um doutoramento a pensar eu vou ser professor, eu vou ter um laboratório. Não, eu vou para um doutoramento como um passo para desenvolver as skills que eu preciso para depois ir criar uma empresa, ir trabalhar para uma empresa, ir fazer todas estas outras possibilidades que existem. Eu acho que em Portugal nós ainda estamos um bocadinho um passo atrás nesse processo. Nós continuamos a pensar que a carreira académica é um fim só por si. E não tem que ser. O que é que tem que ser feito? Tem que ser feita uma mudança a nível das mentalidades, e esse é um trabalho que tem que ser feito nas universidades e nas instituições académicas, a falar não só com os alunos, mas com os orientadores dos alunos, com as instituições em si, que possam mostrar a estes investigadores todas as outras possibilidades que existem no mundo, e eu estou a falar de criação de empresas, porque esse é o meu processo. Mas quem fala de criação de empresas fala de variedíssimas outras coisas, seja de trabalhar em empresas farmacêuticas, seja em trabalhar em outras empresas, seja em ajudar empresas com todas as outras coisas que as empresas precisam trabalhar. Os meus advogados de propriedade intelectual são ex-cientistas, os meus insurance providers são ex-cientistas, há variedíssimas coisas que podem ser feitas, certo? Mas tem que haver também um tecido económico que apoie isto, e tem que haver capacidade, tem que haver possibilidades para que estas pessoas possam fazer esse caminho a nível económico e financeiro. Acho que há muito que tem que ser feito em Portugal também nesse aspecto, na criação de oportunidades para a criação de empresas como pessoas que vêm de um background académico. Essas possibilidades existem aqui no Reino Unido, por exemplo, com várias possibilidades de financiamento do Estado e de bolsas do Estado inglês, exatamente para a criação e para o desenvolvimento de empresas. Tanto quanto eu sei, eu acho que não existem em Portugal. E acho que tem que haver também um bocadinho uma mudança de mentalidades do tecido empresarial em si, para valorizar o papel de pessoas com formação avançada na criação de empresas e no desenvolvimento do tecido empresarial português. Eu lembro-me que estávamos a falar da PAPS e da PARSUC, uma vez no encontro destas associações em Portugal, pela altura do Natal, na altura, ministro Santos Silva veio falar connosco e no fundo fez um bocadinho falou um bocadinho sobre esse ponto também, e foi muito mal recebido, porque acho que foi muito mal interpretado, porque de facto, comparar com o resto do mundo, a quantidade de PhDs que são contratados por empresas em Portugal é muito menor a comparado com o resto do mundo, e isto tem que se mudar também, para que a própria estrutura do tecido empresarial possa ser um bocadinho mais receptiva para a criação de empresas em inovação. E acho que isso é importante. Como nós estávamos a falar há bocado, o talento existe, o talento está lá, pessoas com capacidade em Portugal para criar oportunidades destas não faltam, precisam é de ter as oportunidades a nível financeiro para o poder conseguir. E falámos de pessoas, também já falaste da visão para esta área, Pedro, e inovação é feita de facto de pessoas, processos, sistemas, tudo isto parte da transformação digital. E o mundo está a atravessar uma transformação grande agora, com toda a inteligência artificial e outras tecnologias que estão a ser discutidas e estão a ser implementadas nas organizações. Em termos de transformação digital, na tua opinião, quais são os maiores desafios que as startups enfrentam e como é que podem superá-los? Bem, desafios... se calhar não é exatamente por aí que era para irmos, mas eu acho que desafios... digamos, há acho que dois tipos de desafios. Um é de facto as pessoas estarem preparadas para isso e terem o talento
preparado para poderem institucionalizar a transformação digital nas empresas. Nós, desde o princípio da criação da Neob, temos feito tudo a nível digital, temos a organização de dados a nível digital e a criação também de processos para que esses dados estejam organizados de uma maneira a que possam ser tratados e possam ser usados depois no futuro de uma forma aplicada, de uma forma que faça sentido. Esse usar a seguir, eu estava exatamente já um bocadinho a dar o passo para a inteligência artificial, para machine learning, para a criação de algoritmos que possam fazer o tratamento de high data para o desenvolvimento de novas oportunidades, mas eu acho que também existe outro desafio que é a sedução pelo novo. Acho que a transformação digital é incrível como oportunidade e é incrível como ferramenta, mas tem que ser uma ferramenta que tenha um fim e tem que ser uma oportunidade que leva a alguma coisa que de facto faça sentido. E acho que às vezes também há um bocadinho uma tendência para achar que vamos usar a inteligência artificial para tudo. E a inteligência artificial tem que ser usada para um fim que faça sentido. Não há grande interesse em utilizar inteligência artificial quando, por exemplo, o dataset não está lá e não existem dados para podermos treinar essa inteligência artificial para poder fazer uma coisa que faça sentido. Nós, por exemplo, no nosso caso, estamos neste momento mais preocupados no analógico, estamos mais preocupados em construir os nossos produtos e em gerar dados com os nossos produtos e depois no futuro certamente que utilizaremos ferramentas de inteligência artificial e de machine learning para usarmos os dados que estamos a criar, para os melhorar e para criarmos, no fundo, a segunda geração de produtos. Portanto, no fundo, eu acho que há estes dois pontos. A transformação digital existe e traz com ela oportunidades extraordinárias e temos que estar preparados para isso e as empresas têm que ter a preparação a nível de infraestrutura e a nível de pessoas para poderem fazer o máximo possível com a transformação digital. Mas têm que ter o cuidado de não se deixar seduzir pela transformação digital como um meio em si e usar essa transformação digital para conseguir fazer de facto alguma coisa que tenha impacto. Pedro, olha, muito obrigado. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade hoje, com estas partilhas fantásticas. Hoje tivemos como convidado Pedro Sampaio, que partilhou connosco vários conceitos muito importantes, como uma startup e a Guiding Star de criar impacto, a engenharia genética, e falámos também de cavalos, os cavalos de Troia, o talento português, como somos tantos espalhados por este mundo fora, e agora tocámos também em tópicos como a transformação digital. Pedro, se calhar vamos aqui mesmo à última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, onde é que podem encontrar online? O mais fácil é, no mundo das startups, é encontrarem-me no LinkedIn. Pedro Correia de Sampaio, normalmente conseguem-me encontrar com alguma facilidade. Podem-me mandar um e-mail a pedro@neobtherapeutics.com. Ou ir ao nosso website em www.neobtherapeutics.com. Pedro, muito obrigado. Esses dados vão estar também disponíveis nas nossas notas do episódio. E quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e nas redes sociais, como o LinkedIn, o YouTube, o X e também no Instagram. Deixamos também o convite para subscreverem a nossa newsletter e assim terem acesso a mais informação sobre o podcast e outras novidades e projetos que, entretanto, o Cruzamento vai também lançando. Desta forma, Pedro, uma vez mais, muito obrigado pela tua disponibilidade. Despeço-me e até à próxima conversa. Obrigado.